Olá, coração de luz, que a paz do Cristo envolva você neste momento sagrado e que minha bênção chegue até sua alma, onde quer que esteja. Que este instante seja abençoado pelos mentores espirituais que nos orientam e que a sabedoria de Emmanuel, através da vida exemplar de Chico Xavier, possa despertar em seu coração a compreensão sobre uma das fases mais sagradas da existência humana. Como envelhecer com dignidade, serenidade e sabedoria espiritual. Hoje você vai descobrir, através da vida e dos ensinamentos finais de Chico Xavier, como ele enfrentou os 92 anos de vida, quais foram suas últimas revelações sobre o envelhecimento e como podemos transformar a velhice em uma das etapas mais belas e iluminadas de nossa jornada terrestre. Estas lições vêm de alguém que viveu cada dia de sua longa vida como uma oportunidade de servir e evoluir. Se você está envelhecendo e tem medo do que está por vir, se tem pais ou avós idosos e quer compreender melhor esta fase da vida, ou se simplesmente deseja se preparar para viver uma velhice plena e significativa, escreva nos comentários "Envelhecer com sabedoria". Porque através dos ensinamentos e do exemplo de Chico Xavier, você vai descobrir que a idade avançada pode ser a época mais iluminada e frutífera de nossa passagem pela Terra. Chico Xavier sempre ensinou que o envelhecimento não é uma degeneração, mas uma oportunidade de refinamento espiritual. Aos 92 anos, ele costumava dizer que tinha aprendido a viver apenas com o necessário, demonstrando que a verdadeira riqueza da velhice está na simplicidade e no desprendimento. Emmanuel, através de Chico Xavier, sempre orientou que cada fase da vida tem seu propósito divino. A infância para aprender, a juventude para experimentar, a maturidade para produzir e a velhice para ensinar e se preparar para a transição final. A velhice é a biblioteca viva da experiência humana, dizia ele. Uma das revelações mais importantes que Chico Xavier deixou sobre o envelhecimento é que não devemos temê-lo, mas vê-lo como a colheita de tudo que plantamos ao longo da vida. Se plantamos amor, colheremos amor. Se plantamos sabedoria, colheremos sabedoria. Se plantamos serviço, colheremos gratidão, ele costumava afirmar. Chico sempre enfatizava que a velhice física não determina a idade da alma. Ele conhecia idosos de 90 anos com espírito jovem e alegre, e jovens de 20 anos com alma cansada e amarga. A idade do corpo é apenas um detalhe, a idade da alma é que importa, dizia ele com aquele sorriso característico. Nos últimos anos de vida, Chico Xavier enfrentou diversos problemas de saúde, catarata, problemas pulmonares, angina e outras dificuldades próprias da idade avançada. Mas sua abordagem sobre estas limitações físicas trouxe uma das mais belas lições sobre como envelhecer. Ele costumava se referir ao corpo como um amigo que não conseguia mais acompanhá-lo. Marcel Souto-Maior, seu biógrafo, relata que Chico dizia: ele falava que tinha um amigo que não estava conseguindo ser o companheiro dele. E esse amigo era o corpo, que ele tinha perdido esse amigo. Esta perspectiva revolucionária ensina que devemos tratar nosso corpo idoso não como um inimigo ou uma fonte de frustração, mas como um companheiro fiel que nos serviu durante décadas e agora precisa de nossa compreensão e cuidado. Chico nunca se queixava das limitações físicas, mas as aceitava com gratidão. Emmanuel, através de Chico, sempre ensinou que o corpo físico é um instrumento temporário da alma e que na velhice ele está cumprindo sua missão de nos ensinar o desapego e nos preparar para a vida espiritual. Quando o corpo envelhece, a alma se liberta. Era um de seus ensinamentos. Uma das lições mais tocantes de Chico sobre este tema é que devemos cuidar do corpo idoso com o mesmo carinho que cuidaríamos de um velho amigo, sem exigir dele mais do que pode dar, mas também sem abandoná-lo por não ser mais como era.
Uma das descobertas mais fascinantes de Chico Xavier em seus últimos anos foi perceber que, enquanto a energia física diminuía, a energia espiritual aumentava. Ele relatava que suas percepções mediúnicas ficavam mais aguçadas, sua intuição mais clara e sua conexão com o mundo espiritual mais intensa. Foram anos duros. Ele estava com crises fortes de angina, com o coração muito sofrido, pneumonias e mais pneumonias. Conta Marcel sobre a fase final de vida de Chico. Mas ele tinha uma energia dentro dele que o corpo não mais acompanhava. Esta revelação traz uma perspectiva completamente nova sobre o envelhecimento. Não é apenas um processo de perdas, mas também de ganhos espirituais. À medida que nos desprendemos das limitações físicas, nossa alma ganha mais liberdade para se expressar. Emmanuel sempre ensinou que a velhice é a época em que o espírito se prepara para a grande libertação. Por isso, muitos idosos desenvolvem uma serenidade, uma sabedoria e uma percepção espiritual que não tinham na juventude. Chico costumava dizer que aos 92 anos sentia-se mais próximo do mundo espiritual do que nunca. Os mentores ficam mais próximos quando o corpo está se preparando para a partida, ele revelava. Esta proximidade com o plano espiritual é um dos presentes da idade avançada. Uma das lições mais importantes que Chico Xavier deixou sobre o envelhecimento foi a necessidade de manter um propósito, uma razão para viver. Mesmo com todas as limitações físicas dos últimos anos, ele continuou trabalhando, psicografando e atendendo pessoas até quase o final de sua vida. Ele tentando esticar o fio da vida, como descreveu Marcel Souto-Maior. Chico sabia que sua missão ainda não estava completa e isso lhe dava forças para continuar. Ele sempre dizia que a aposentadoria não existe para o espírito e que enquanto estivermos encarnados, temos trabalho a fazer. Emmanuel, através de Chico, sempre ensinou que a sensação de inutilidade é uma das maiores armadilhas da velhice. Muitos idosos se sentem descartados pela sociedade e perdem a vontade de viver. Mas Chico demonstrou que sempre há algo a contribuir. Sempre há uma forma de servir. Nos últimos anos, mesmo com limitações físicas, Chico continuou psicografando cartas consoladoras, recebendo visitantes necessitados e orientando espiritualmente quem o procurava. Ele transformou suas limitações em oportunidades de servir de forma diferente. Uma de suas frases mais marcantes sobre este tema era: "Não pergunte o que a vida pode fazer por você na velhice. Pergunte o que você ainda pode fazer pela vida." Esta inversão de perspectiva transforma completamente a experiência do envelhecimento. Aos 92 anos, Chico Xavier havia se tornado um mestre no desprendimento. Ele vivia com o mínimo necessário. Havia doado todos os direitos autorais de seus livros, nunca acumulou bens materiais e encontrou na simplicidade sua maior riqueza. "Graças a Deus, aprendi a viver apenas com o necessário", era uma de suas frases preferidas. Esta descoberta transformou seus últimos anos em um período de liberdade espiritual extraordinária. Sem as preocupações materiais que afligem a maioria das pessoas, ele podia se dedicar completamente às questões do espírito. Emmanuel sempre ensinou que o desprendimento não é uma perda, mas uma libertação. Quando não precisamos mais das coisas externas para ser felizes, descobrimos uma fonte de alegria interior inesgotável. A velhice de Chico foi marcada por esta alegria serena e constante. Uma das lições mais belas que ele deixou é que o desprendimento deve ser gradual e natural. Não se trata de abrir mão de tudo de uma vez, mas de ir soltando aos poucos aquilo que não é essencial, até descobrirmos que precisamos de muito pouco para ser felizes. Chico costumava dizer que a velhice é a época em que descobrimos que as coisas mais importantes da vida não custam dinheiro.
o amor, a amizade, a paz, a serenidade, a gratidão. Esta descoberta transformou seus últimos anos em um período de riqueza espiritual incomensurável. Uma das características mais marcantes dos últimos anos de Chico Xavier foi a serenidade com que ele se preparava para a partida. Ele não tinha medo da morte, mas havia como uma libertação e um reencontro com os mentores espirituais que tanto amava. Chico sempre dizia aos amigos íntimos que iria partir em um dia que o povo estivesse muito feliz, para que sua morte não causasse tristeza. E foi exatamente o que aconteceu. Ele faleceu no dia 30 de junho de 2002, quando o Brasil conquistou o pentacampeonato mundial de futebol. Esta preparação serena para a morte é uma das maiores lições que podemos aprender sobre o envelhecimento. Quando compreendemos que a morte é apenas uma mudança de estado, uma libertação da alma, perdemos o medo e ganhamos serenidade. Emmanuel sempre ensinou que a morte é a grande libertação. E Chico viveu esta verdade em seus últimos anos. Ele falava da partida com a mesma naturalidade com que falava de uma viagem. Vou reencontrar minha mãe, vou abraçar Emmanuel, vou ver André Luiz, dizia ele com alegria. Uma das frases mais tocantes de seus últimos dias foi: conte uma pessoa presente na sua casa que seu último movimento foi elevar um pouco as mãos, murmurar uma prece e, na tarde desse dia, exalar o último suspiro. Ele partiu como viveu, orando e confiando na misericórdia divina. Chico Xavier sempre ensinou que a velhice é o período da vida dedicado a ensinar. Depois de uma vida inteira aprendendo e experimentando, chegamos à idade avançada com um tesouro de experiências que devem ser compartilhadas. Nos últimos anos, Chico se tornou um professor natural. Pessoas de todas as idades o procuravam não apenas por suas faculdades mediúnicas, mas pela sabedoria que ele havia acumulado ao longo de 92 anos de vida dedicada ao bem. Emmanuel sempre orientou que os idosos são as bibliotecas vivas da humanidade. Eles guardam conhecimentos, experiências e sabedoria que não podem ser encontrados em livros. Por isso, devemos valorizar e respeitar nossos anciãos. Uma das lições mais importantes que Chico deixou é que ensinar não requer necessariamente palavras. Muitas vezes, ensinamos apenas pelo exemplo. Sua forma serena de enfrentar as dificuldades da idade, sua gratidão constante e sua dedicação contínua ao bem eram ensinamentos silenciosos, mas poderosos. Chico costumava dizer que, na velhice, cada dia é uma aula que damos sobre como viver. Por isso, devemos viver cada dia com a consciência de que somos exemplos para as gerações mais novas, ensinando através de nossas atitudes como enfrentar a vida com dignidade. Se você está compreendendo que o envelhecimento pode ser uma das fases mais belas e significativas da vida, se está percebendo que a idade avançada traz presentes espirituais únicos, escreva nos comentários "Idade abençoada". E se este conteúdo está trazendo nova perspectiva sobre o envelhecimento, deixe seu like, pois cada like é uma vibração de gratidão pela sabedoria dos anciãos. Compartilhe este vídeo com pessoas que estão envelhecendo, porque elas precisam saber que esta pode ser a época mais iluminada de suas vidas. Uma das características mais marcantes de Chico Xavier em seus últimos anos era sua gratidão constante. Mesmo enfrentando dores físicas, limitações e dificuldades, ele sempre encontrava motivos para agradecer. Obrigado, amigo, por você ter existido, pois nos mostrou que sabia amar sem limites, escreveu alguém sobre Chico após sua partida. Esta capacidade de despertar gratidão nos outros vinha de sua própria gratidão pela vida. Emmanuel sempre ensinou que a gratidão é o remédio mais eficaz contra a amargura da velhice. Quando nos concentramos no que temos a agradecer em vez do que perdemos, nossa perspectiva sobre o envelhecimento muda completamente.
Chico costumava dizer que cada manhã que acordo é um presente de Deus. Esta atitude transformava cada dia de seus últimos anos em uma celebração, mesmo com todas as limitações físicas que enfrentava. Uma das lições mais importantes que ele deixou é que a gratidão deve ser cultivada diariamente. Acordar agradecendo, viver agradecendo, dormir agradecendo, era sua prática. Esta atitude de gratidão constante foi o que lhe permitiu envelhecer com tanta serenidade e alegria. Aos 92 anos, Chico Xavier irradiava um amor que tocava todas as pessoas que se aproximavam dele. Apesar da idade avançada, seu coração permanecia jovem, cheio de compaixão e ternura por todos que sofriam. O Cristo não pediu muita coisa. Não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Era uma de suas frases favoritas nos últimos anos. Emmanuel sempre ensinou que o amor é a fonte da juventude eterna. Enquanto nosso coração permanecer jovem, capaz de amar e se emocionar, nossa alma não envelhece. Por isso, Chico manteve um espírito jovial até o final da vida. Uma das descobertas mais belas de seus últimos anos foi perceber que o amor apenas cresce com a idade. Aos 92 anos, amo mais do que aos 20, ele costumava dizer. Porque aprendi que o amor é a única coisa que multiplica quando é dividida. Chico nos ensinou que envelhecer amando é envelhecer em plenitude. Quando mantemos nosso coração aberto ao amor, ao perdão e à compaixão, a idade se torna apenas um número e nossa alma permanece eternamente jovem. Nos últimos anos de vida, Chico Xavier falava constantemente sobre o perdão. Ele havia perdoado todos os que o criticaram, o atacaram ou o não compreenderam ao longo da vida e encontrou neste perdão uma liberdade extraordinária. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares. Era um de seus ensinamentos constantes nos últimos anos. Emmanuel sempre orientou que o perdão é essencial para envelhecer em paz. Guardar mágoas, ressentimentos e raivas é um veneno que envelhece a alma e amarga os últimos anos de vida. Mas quando perdoamos, nos libertamos deste fardo. Uma das lições mais tocantes que Chico deixou é que o perdão não é um favor que fazemos aos outros, mas um presente que damos a nós mesmos. Quando perdoamos, quem mais se beneficia somos nós, ele costumava dizer. Chico demonstrou que a velhice pode ser a época do grande perdão, quando finalmente compreendemos que todos estamos aprendendo e errando e que a compaixão é mais sábia que o julgamento. Uma das revelações mais emocionantes dos últimos anos de Chico Xavier era sua expectativa alegre pelo reencontro com os entes queridos no mundo espiritual. Ele falava de sua mãe, de Emmanuel, de André Luiz, com a alegria de quem está prestes a rever velhos amigos. Terminava ali, aos 92 anos, às vésperas de completar 75 anos de mediunidade, no leito tosco de seu quarto humilde, a existência física de Chico Xavier. Mas no mundo espiritual, uma multidão concentrara-se para receber o atleta especial que vencera todas as modalidades de provas. Esta perspectiva transformou seus últimos anos em um período de preparação alegre, não de despedida triste. Chico sabia que a morte não era o fim, mas o início de uma nova e mais bela etapa da existência. Emmanuel sempre ensinou que quando compreendemos a continuidade da vida, a velhice se torna uma época de preparação serena para o grande reencontro. Não há mais medo, mas expectativa amorosa. Uma das frases mais belas de Chico sobre este tema era: "Estou apenas arrumando as malas para a grande viagem." Esta atitude transformou seus últimos anos em um período de alegria antecipada pelo que estava por vir.
Baseado no exemplo e nos ensinamentos de Chico Xavier, podemos extrair lições práticas para envelhecer com sabedoria e serenidade. Primeiro, aceite as limitações físicas com gratidão, vendo o corpo como um companheiro fiel que merece cuidado e compreensão. Segundo, mantenha sempre um propósito, algo que dê sentido aos seus dias e justifique sua permanência na Terra. Terceiro, pratique o desprendimento gradual, aprendendo a viver com o essencial e descobrindo a liberdade da simplicidade. Quarto, cultive a gratidão diariamente, concentrando-se no que tem a agradecer em vez do que perdeu. Quinto, mantenha o coração jovem através do amor, da compaixão e do serviço ao próximo. Sexto, perdoe incondicionalmente, libertando-se do peso das mágoas e ressentimentos. Sétimo, prepare-se serenamente para a partida, vendo a morte como libertação e reencontro. Através do exemplo de Chico Xavier, aprendemos que envelhecer não é uma tragédia, mas uma oportunidade. Não é um fim, mas uma preparação. Não é uma diminuição, mas uma transformação. Aos 92 anos, Chico nos mostrou que é possível envelhecer com dignidade, alegria e serenidade. Suas revelações finais sobre o envelhecimento são um farol de esperança para todos nós que um dia chegaremos à idade avançada. Emmanuel, através de Chico, nos deixou a certeza de que cada fase da vida tem sua beleza e seu propósito. A velhice, longe de ser uma época de perdas, pode ser o período mais iluminado e frutífero de nossa existência terrestre. Se você compreendeu que envelhecer pode ser uma bênção e não uma maldição, se entendeu que a idade avançada traz presentes espirituais únicos, escreva nos comentários "Velhice abençoada". Compartilhe este vídeo com pessoas que estão envelhecendo, porque elas precisam saber que seus melhores dias podem estar ainda por vir. E inscreva-se no canal ativando o sininho, porque continuaremos trazendo os ensinamentos mais importantes e consoladores sobre como viver cada fase da vida com sabedoria espiritual. Que a sabedoria de Chico Xavier e a orientação de Emmanuel nos inspirem a envelhecer com graça, serenidade e alegria, transformando cada ano adicional de vida em uma oportunidade de crescimento e serviço. Que a paz do Cristo permaneça em seu coração e que estas revelações despertem em você a certeza de que o envelhecimento, quando vivido com sabedoria espiritual, pode ser a época mais bela e iluminada de nossa jornada terrestre. Até nosso próximo encontro, na luz do amor que nos acompanha em todas as fases da vida.